Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Espera no Senhor ou Espera Corajosa. Sermão pregado por Charles Haddon Spurgeon, 26 de agosto de 1877, no púlpito do Tabernáculo Metropolitano. Espera no Senhor, sê corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo capítulo 27, versículo 14. A vida do cristão não é brincadeira de criança. Todos os que peregrinaram à cidade celestial encontraram um caminho acidentado, lamaçais de desânimo e colinas de dificuldades, gigantes para combater e tentadores para evitar. Portanto, há dois perigos aos quais os cristãos estão expostos. O primeiro é que, sob forte pressão, se afastem do caminho que deveriam seguir. O outro é que não cresçam com medo do fracasso e, ainda assim, desanimem em sua santa jornada. Ambos os perigos, evidentemente, ocorreram a Davi, e no texto ele é guiado pelo Espírito Santo a falar sobre eles. Não, ele parece dizer: não pense que você está enganado em manter o caminho da fé, não se desvie para políticas tortuosas, não comece a confiar em um braço de carne, mas espere no Senhor, e como se este fosse um dever no qual somos duplamente propensos a falhar, ele repete a exortação e a torna mais enfática na segunda vez. Espere, eu digo, no Senhor. Mantenha sua fé em Deus. Persevere em andar de acordo com a sua vontade. Não deixe que nada o seduza de sua integridade, que nunca seja dito de você: você correu bem, o que o impediu de obedecer à verdade? E para que não desfaleçamos em nossas mentes, que era o segundo perigo, o salmista diz: tem bom ânimo, e ele fortalecerá o teu coração. Não há realmente nada para se deprimir, não há perigo real. Se você está seguro enquanto Deus vive, enquanto Cristo intercede e enquanto o Espírito de Deus habita em você, portanto, não se assuste nem sonhe com medo. Não seja tímido e incrédulo, mas seja homem. Espera no Senhor, sê corajoso e Ele fortalecerá o teu coração. O objetivo do nosso discurso esta manhã será o encorajamento daqueles que se sentem desanimados e deprimidos em algum grau por causa das dificuldades do caminho ou da oposição do mundo. Que o Espírito Divino, cuja função peculiar é ser o consolador de seu povo, dê agora o óleo da alegria a todos os que choram e coragem a todos os que tremem. Analisaremos nosso texto sobre 4 pontos de vista. Primeiro, Deus deve ser lamentado. Segundo, a coragem deve ser mantida. Terceiro, lamentar-se sobre Deus sustentará a coragem. E quarto, a experiência provou isso, pois Davi coloca seu próprio selo no texto quando diz: espera, eu digo, no Senhor. É como dizer: eu experimentei e comprovei o poder da comunhão com Deus e, portanto, pessoalmente, dou o meu conselho para que você espere continuamente no Senhor e será grandemente fortalecido. Primeiro, então, queridos amigos, deve-se esperar em Deus. A palavra esperar é tão abrangente que me desespero ao tentar extrair cada nuance de seu significado. A palavra andar descreve quase toda a vida cristã, assim como a palavra esperar, pois, corretamente entendida, esperar é tanto ativo quanto passivo, energético quanto paciente, e esperar no Senhor exige tanta coragem santa quanto guerrear e lutar contra seus inimigos. Devemos esperar e esperar no Senhor, pois está escrito:
Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E bem-aventurados todos aqueles que nele esperam. O que queremos dizer então com esperar no Senhor? Digo primeiro, esperemos no Senhor como o mendigo espera por esmola à porta do rico. Somos muito pobres e necessitados, trabalhando sob tais necessidades que o mundo inteiro não pode suprir o que necessitamos. Somente em Deus há suprimento para a profunda pobreza de nossas almas. Muitos de nós fomos à sua porta, batemos e esperamos, e assim o fizemos, obtivemos respostas muito graciosas. Se outros de nós não viram a porta da misericórdia se abrir para nós, esperamos ainda as portas do Senhor. Batamos ainda e esperamos por sua salvação. Você está buscando o Salvador e confiando nele e ainda não obteve a paz que vem com a fé? Então, com grande perseverança, continue em oração e espere, lembrando-se de que vale a pena esperar pela bênção. É um tesouro tão grande que, se você tivesse que esperar a vida inteira para obtê-la, seria bem recompensado quando ela chegasse. Espere, mas bata enquanto espere, com súplica fervorosa e forte confiança, pois o próprio Senhor espera para ser gracioso com você. Agonize em desejo e não deixe que a aldrava do portão do céu descanse para sempre. Faça a porta da misericórdia ressoar repetidamente com seus golpes resolutos sobre ela. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Ele lhe responderá no devido tempo. Nunca se dirá que alguém foi mandado embora vazio de seu portão. Ele não falou em segredo em um lugar escuro da terra, nem disse à semente de Jacó: buscai a minha face em vão. Ore, creia. E tão certo quanto a promessa de Deus é verdadeira, Ele no devido tempo lhe concederá a salvação consciente, sua cabeça será erguida acima dos inimigos ao seu redor, e você se alegrará com alegria indizível e cheia de glória. O diabo ordena que você pare de orar. Ele lhe diz que a pouca fé que você tem nunca o salvará. Não acredite nele, permaneça firme, continue orando. Creia, espere. Embora a visão demore, espere por ela. Ela virá, não tardará. Que o Senhor lhe conceda graça para esperar com toda a humildade, pois o que você é senão um mendigo, e mendigos não devem escolher. É bom que o homem tenha esperança e aguarde em silêncio a salvação de Deus, pois não serão envergonhados os que esperam por ele. Apegar-se à cruz, descansar no altar da expiação de nosso Senhor, é o caminho mais seguro. Esperar com fé no Senhor, suplicando o nome onipresente de Jesus, é a melhor postura do suplicante. Acredito que muitos na casa de Deus, esta manhã, passaram deste estágio para o seguinte: aguardam como aprendizes a instrução. O discípulo espera aos pés de seu mestre, e conforme o mestre escolhe falar, assim os ouvidos do discípulo são abertos. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Alguns permanecem na multidão e escutam um pouco, e logo se vão. Mas o verdadeiro discípulo permanece na escola e espera para ouvir o que seu mestre lhe dirá. Curvamo-nos a seus pés com esta humilde resolução. Ouviremos tudo o que ele disser, e qualquer que seja a sua doutrina, preceito ou promessa, absorveremos tudo com intenso deleite. Os discípulos dos antigos filósofos costumavam caminhar pelos bosques da academia até que os sábios estivessem prontos para vir e falar com eles. E quando qualquer um dos sábios começava a falar, os jovens discípulos seguiam silenciosamente seus passos, absorvendo avidamente cada frase preciosa que ele proferia. Muito mais deveria ser assim conosco em relação ao nosso Senhor Jesus. Sigamo-lo em cada página de inspiração.
Estudemos cada linha da criação e aprendamos com ele em todos os ensinamentos de sua providência. Captemos o mais tênue sussurro de seu espírito e nos rendamos a cada impulso divino. Esperai, eu digo, no Senhor. Se vocês devem ser discípulos instruídos, deve ser por meio de uma espera diligente, paciente e perseverante naquele que é a fonte de todo conhecimento e o sol de toda a luz. Que nunca ultrapassemos nosso Mestre com especulações presunçosas e imaginações vãs, mas que esperemos até que ele fale e nos contentemos em permanecer na ignorância, a menos que ele decida retirar o véu. Uma terceira forma dessa espera surgirá sob a figura da espera, como um servo espera por seu senhor. Um verdadeiro servo está ansioso para saber o que o seu senhor deseja que ele faça e, uma vez ciente disso, fica feliz em empreender e executar. Em grandes casas, certos servos perguntam ao senhor pela manhã: Senhor, quais são as suas ordens para o dia? Imite isso e, ao se levantar pela manhã, espere sempre pelo seu Senhor para saber quais são os seus mandamentos para o dia. Diga: mostre-me o que queres que eu faça. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Guia-me por uma vereda plana. Informa-me sobre o que buscar e o que evitar, pois minha vontade é fazer a sua vontade em todas as coisas. Observe como as servas observam suas senhoras quando estão servindo à mesa ou servindo na casa. Uma palavra basta, e às vezes um olhar ou um aceno de cabeça é toda a orientação necessária. Assim deveria ser conosco. Deveríamos desejar ansiosamente conhecer a mente do Senhor e observar atentamente as indicações dela. Assim como os olhos de uma donzela estão voltados para a mão de sua senhora, assim devem os nossos olhos esperar no Senhor nosso Deus. Nós, que somos ministros do Senhor Jesus, devemos olhar ao redor para ver o que podemos fazer na casa de Deus. Bons servos não precisam que lhes digam cada pequena coisa. Eles têm o interesse de seu Senhor em mente e eles mesmos percebem o que devem ser feitos e o fazem. Oh, como seria bom estar sempre esperando para fazer cada vez mais por Jesus! Eu percorreria a casa do meu Senhor, vendo o que posso fazer por seus filhinhos, a quem tenho prazer em cuidar. Que parte da casa precisa ser varrida e limpa, para que eu possa cuidar disso em silêncio. Que parte da mesma precisa ser guarnecida com comida, para que eu possa trazer, como seu mordomo, coisas novas e velhas. O que deve ser feito pelo meu Senhor em relação aos que estão de fora e o que deve ser feito por aqueles que já fazem parte de sua família. Nunca lhe faltará trabalho se, de todo o coração, esperar no Senhor. Fazemos mal se ficarmos parados, olhando ociosamente para o céu, aguardando a sua vinda e fazendo disso um pretexto para fazer pouco ou nada para ganhar almas. O nosso caminho mais sábio é, como homens que esperam o Senhor, estarmos com os lombos cingidos e as nossas lâmpadas preparadas. Vocês sabem o que os orientais queriam dizer com ter os lombos cingidos? Eles juntavam as vestes largas e esvoaçantes quando se referiam ao trabalho, assim como um trabalhador entre nós tira o casaco e trabalha em mangas de camisa. Permaneçam como trabalhadores com as mangas arregaçadas. Esse é o inglês da expressão. Prontos para qualquer trabalho que o seu mestre designar. Vocês vestiram o uniforme do Senhor Jesus anos atrás, quando foram batizados em seu nome. Cuidem para mantê-lo imaculado, pois sabe-se que está ligado a um príncipe sem pecado. Nunca, por desobediência, faça do uniforme uma mentira, pois se vocês não são seus servos, por que usarem as vestes de sua casa? Amados, aquele que serve ao seu Senhor será honrado.
Não deixemos de esperar pelos nossos. Às vezes, o servo terá que esperar em absoluta inação, e isso nem sempre agrada a mentes enérgicas. Suponho que caminhar 6 dias ao redor de Jericó sem fazer nada deve ter sido muito desagradável para os homens de guerra que queriam entrar em conflito. Eles poderiam ter dito: por que nós e toda a multidão marcharíamos ao redor das muralhas sem fazer nada? Os homens de guerra se irritavam com seus arreios e ansiavam por estar perto do inimigo. Diz-se que Wellington manteve os guardas em Waterloo até o início da luta, e deve ter sido necessário muita coragem da parte deles para permanecerem calmos e quietos enquanto os canhões rugiam, a batalha se desenrolava e os tiros voavam ao redor deles. Eles não deveriam se mexer até que o comandante-chefe desse a ordem: levantem-se, guardas, e avante. Então, eles limparão o campo e aniquilarão completamente o inimigo. Eles serviram ao seu país, tanto permanecendo imóveis até a hora chegar, quanto avançando quando finalmente a ordem foi dada. Espere então pelo Senhor com todo tipo de serviço e paciência, pois é isso que Ele quer que você faça. Outra forma dessa espera pode ser comparada a um viajante aguardando as instruções de seu guia, ou a um marinheiro aguardando o piloto que assume o comando de seu navio. Devemos esperar em Deus por orientação em toda a viagem da vida. Ele está no leme, a sua mão está para guiar nosso curso. Temo que alguns cristãos falhem enormemente em esperar no Senhor por orientação, mas os tipos e exemplos do Antigo Testamento reforçam fortemente esse dever. Darei a vocês um tipo e um exemplo. O tipo será Israel no deserto. Havia um caminho direto para Canaã, e suponho que não levaria muitos dias para ir de Gósen a Jerusalém. Eles não deveriam, no entanto, seguir esse caminho, mas seguir seu líder. Depois de vagarem por 1 ano no deserto, poderiam logo ter alcançado a terra, pois de fato estavam perto de suas fronteiras. Mas não, eles deveriam ir para onde o famoso pilar que indicava a presença de Deus os conduzisse. Se ele permanecesse parado por 1 ano, as tendas não deveriam ser removidas. Se fosse preciso levantar cedo de manhã, repetidamente, durante uma sessão de dias cansativos de marcha, Israel não ousaria descansar. A sombra da coluna de nuvem deveria permanecer durante o dia, e sua luz seria sua glória à noite. Em todos os lugares, deveriam aguardar o sinal celestial e nunca escolher seu próprio caminho. Vocês observam a nuvem, meus irmãos? Vocês esperam no Senhor por orientação? Vocês dizem continuamente: rogo-te que me mostres o teu caminho? Vocês entregam o seu próprio caminho ao Senhor? Se não, quão pouco vocês aprenderam sobre a verdadeira posição e privilégio do povo de Deus. O exemplo que tomo da própria vida de Davi. Se vocês notarem o 14º capítulo do 1º livro de Crônicas, lerão que Davi, sendo ameaçado pelos filisteus, consultou o Senhor dizendo: devo subir contra eles? E ele teve como resposta: sobe, pois os entregarei nas tuas mãos. Encorajado pelo oráculo, ele partiu para o ataque e carregou toda a sua frente como a irrupção de uma enchente. Os filisteus se reagruparam novamente e se espalharam pelo vale, e certamente Davi poderia ter se sentido bastante seguro em atacá-los novamente. De que outras instruções ele poderia precisar? O oráculo anterior não seria útil agora que as mesmas circunstâncias estavam ocorrendo? Mas não, o homem de Deus não se sentiu seguro até apresentar o novo caso ao Senhor, e está registrado. Portanto, Davi consultou novamente a Deus. Desta vez, a resposta foi muito diferente, possivelmente por sua própria surpresa.
Davi recebeu ordens para não ir atrás dos filisteus, mas para se afastar deles e atacá-los defronte das amoreiras. Quando ouvisse o som de algo se movendo pelas copas das amoreiras, deveria se movimentar, mas não naquele momento. Ele seguiu as novas instruções e novamente feriu o exército dos filisteus. Irmão, espera no Senhor com frequência. Embora tenha sido sábio no último negócio intrincado, você pode ser tolo na próxima questão simples. Na verdade, é nessas questões simples que cometemos nossos grandes erros na vida, assim como Israel fez com os gibeonitas, quando eles vieram com sapatos velhos e remendados e pão mofado. Meio olho poderia ter sido suficiente para ver através de sua trapaça, mas Israel agiu precipitadamente, comeu pão com eles, fez um acordo com eles e não consultou a mão do Senhor. Não foi assim com Davi, que nunca hesitou em buscar orientação divina. Admiro o que transparece incidentalmente sobre ele no dia de Aimeleque, o sacerdote de Nob, quando Saul o acusou de ter consultado o Senhor por Davi. Aimeleque respondeu: comecei então a consultar a Deus por ele? Tanto quanto dizer, ele é um antigo frequentador dos átrios do Senhor, consultou a Deus muitas e muitas vezes antes disso. Acusar-me de consultar o Senhor por ele, como se eu estivesse incitando a rebelião, é injusto, pois eu apenas fiz por Davi o que já havia feito muitas vezes antes. Por isso, Davi se comportou com sabedoria e perfeição, porque não seguiu seu próprio julgamento, mas esperou no Senhor. Houve uma ocasião em que marchou contra Nabal no calor de sua ira, quando foi em seu próprio espírito e não sob influências celestiais. E se o Senhor não tivesse enviado uma mulher sábia para cruzar seu caminho, ele teria derramado sangue naquele dia, e isso teria sido uma tristeza para sua mente por toda a vida. Oh, se esperássemos mais sinceramente no Senhor, no sentido de buscarmos instrução quanto ao nosso caminho na vida, então ele cumpriria sua promessa a nós. Teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Ainda não esgotei a palavra, esperar, pois devemos esperar em Deus como uma criança espera por seus pais. Nossos filhos raramente podem ser acusados de ter pequenas expectativas em relação a nós. Eles têm desejos e vontades quase incontáveis e sempre esperam que seus pais os suprem prontamente, e não tenho dúvidas de que essa avaliação foi fortemente confirmada por sua experiência passada. Nenhuma criança pensa em prover seu próprio sustento, nem sonha em dirigir seu próprio curso na vida. Você não pode fazer essa cabecinha pensar na comida de amanhã. Você não pode forçar esse coraçãozinho a ficar ansioso com a próxima muda de roupa. A todas as dúvidas sugeridas, a pequena criança responde: meu pai sabe do que preciso e tenho certeza de que ele me dará. Assim é a vida feliz e tranquila de uma criança amorosa, e é assim que deve ser conosco. É dever do meu pai prover para mim. Seu nome é Jeová Jiré. É dever do meu pai me preservar. Ele deu aos seus anjos a incumbência de me guardar em todos os meus caminhos. É dever do meu pai traçar o futuro para mim. Não consigo ver nem o amanhã, meus olhos estão turvos, mas meu pai sabe tudo o que acontecerá e estará pronto para o que quer que aconteça. Portanto, eu esperaria por ele, sem questionar, e esperaria grandes misericórdias. Abençoados são aqueles que assim esperam. E então, talvez eu possa acrescentar mais uma coisa. Devemos esperar no Senhor como um cortesão espera em seu príncipe. Aquele que está na corte em busca de ascender ao favor, espera em seu príncipe com o desejo de ser empregado no serviço real, para que possa provar seu zelo leal.
Ele considera qualquer tipo de emprego na corte uma grande honra. Ele diz a seus amigos, e eles aceitam isso como motivo de felicitação, que ele obteve tal e tal trabalho para fazer para o rei. Ele se deleita em aumentar a honra e a dignidade da corte de seu príncipe, pois ele próprio compartilha disso. Irmãos, quão cuidadosamente vocês e eu devemos nos esforçar para proclamar a honra de nosso Senhor Jesus entre os filhos dos homens, pois ele não fez reis e sacerdotes, e não deveríamos nos exaltar seu glorioso nome para sempre? Devemos buscar tornar nosso Senhor Jesus famoso até os confins do mundo. Nossa conversa diária, nosso caráter atual, nosso comportamento privado e público, todos devem tender a aumentar a honra de nosso Mestre entre os filhos dos homens. Devemos estar prontos para qualquer coisa por Jesus, e tudo por Jesus. O Sr. Walter Halling foi sábio em sua geração, quando tirou seu manto ricamente bordado para estendê-lo sobre um lugar lamacento, para que os pés da rainha Elizabeth não fossem molhados. O cortesão sabia como aplanar seu próprio caminho, cuidando de sua rainha. E assim, com motivos altruístas, por pura reverência ao nosso Senhor, estejamos dispostos a ser como a rua a ser percorrida, se assim pudermos honrar a Jesus. Dediquemos ao nosso Senhor o melhor que temos, até mesmo o caráter que nos é tão caro quanto a própria vida. Se assim fizermos, pudermos glorificar o santo e bendito nome do nosso Senhor Redentor. Doravante, cabe a nós viver para o Senhor e morrer para o Senhor. Esperaremos no Senhor e guardaremos o seu caminho, e que a sua graça nos capacite diariamente a dizer: espero no Senhor, a minha alma espera, e na sua palavra espero. Em segundo lugar, a coragem deve ser mantida. Tende bom ânimo. Nosso bom Senhor e Mestre não deve ser seguido por covardes. Tende bom ânimo, vós que esperais no Senhor. Tende a coragem da esperança em relação à fé que estáis exercendo em Cristo. Alguns de vós estão apenas começando a crer em Jesus e temeis que ele vos rejeite, ou temeis que não obtenhas a salvação completa do pecado. Eu já vos disse, para continuardes a bater a porta da misericórdia. Fazei-o, mas tende bom ânimo, pois essa porta certamente se abrirá para vós. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, ser-lhe-á aberta. Ânimo, pobre coitado. O Senhor tem um olhar terno para com as almas enlutadas. Ele é muito bom para com aqueles que o buscam. Embora sejas como a pobre misericórdia trêmula que desmaiou à porta da casa do intérprete, teu Senhor pensa em ti e diz: entra, bendita do Senhor, porque estás aí fora? Ele não permitirá que pereçam aqueles que humildemente esperam nele. A luz de seu semblante ainda será tua. Tem bom ânimo, ó buscador. Sejam também corajosos, vocês que o encontraram recentemente. Sejam ousados em declarar sua fé. Lembrem-se de que a confiança que vocês depositaram em Jesus é justificável e pode ser justificada contra todos os que se aproximam. Portanto, não as escondam. Detesto ver um cristão agir como um rato atrás de um lambril, que sai espiando quando tudo está quieto para ver se há alguém por perto, para que possa pegar suas migalhas. Mas se houver meio som de passos em qualquer lugar, ele escorrega e se esconde em seu buraco. Não. Se vocês pertencem a Cristo, declarem: do que há para se envergonhar? De crer na verdade, um homem se envergonhará disso? Seguir a infinita pureza e a santidade encarnadas em Cristo Jesus, há algo de que se envergonhar nisso? Não. Antes usemos nossas cores diante da face de todos os homens e levantamos bem alto nossa bandeira em todas as companhias,
pois é mais motivo de glória do que de vergonha estarmos do lado do Senhor. É a melhor coisa sobre nós, é a maior misericórdia que já recebemos. Por que deveríamos escondê-la? Espere no Senhor, tenha coragem e confesse sua fé diante dos homens, você que foi recentemente levado a Jesus. Então vá mais longe. Tenha coragem ao esforçar para espalhar a fé que recebeu. Quando for falar aos outros sobre a grande salvação, não tenha medo. Se for uma obra nova para você, ouso dizer que você tremerá, mas ainda assim faça e peça ao Senhor que lhe dê maior confiança na proclamação das novas da sua graça. Se falar com infiéis, tenha coragem, embora por um tempo não consiga levá-los a crer. Se falar com aqueles que estão indignados contra a verdade, tenha coragem. Que mal eles podem lhe fazer que seja igual ao mal que você sofrerá se tornar um covarde? Tenha coragem e empreenda grandes coisas por Cristo. Não espere uma derrota, mas ousa e arrisque tudo por Ele. Faça algo mais do que você é capaz de fazer, esperando que lhe seja dado força além da sua, e ela certamente virá. Espera no Senhor, sê corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Tenha coragem, então, no caminho da energia prática para o avanço da causa de seu Redentor. Tenha bom ânimo ao orar pelos outros. Esperem no Senhor por seus filhos. Tenha bom ânimo e esperem vê-los salvos. Esperem no Senhor por seus servos, por seus irmãos e irmãs, por seus vizinhos. Tenha bom ânimo por eles. Creia que Deus ouve orações e que suas intercessões abençoarão aqueles por quem vocês oram. A intercessão tem grande influência sobre Deus. Não é vão esperar no Senhor pelas almas dos outros. Milhares agora no céu devem sua conversão às orações dos santos e, portanto, implorem com grande coragem. Nunca parem de orar. E quando orarem, não orem como se estivessem falando a um tirano relutante em ouvir, ou a um Deus esquecido que não responderia. Mas esperem nele com serena confiança e vocês não sairão de mãos vazias. Tenha coragem também em fazer sacrifícios pela causa de Cristo. Se você perder uma situação por ser honesto, tenha coragem. Você não será um perdedor a longo prazo. Há alguém que o despreza por ser cristão? Tenha coragem. A opinião deles é de muito pouco valor. E no julgamento dos anjos e dos homens bons, você está em alta posição. Você é como Moisés, quando recusou os tesouros do Egito com todas as honras da corte? Tenha coragem. O Senhor lhe dará, mesmo nesta vida, uma recompensa, e no mundo vindouro a vida eterna. Se chegar a perder tudo o que você tem por amor a Jesus, tenha coragem, pois aquele que perde a sua vida por amor a Cristo a encontrará, e aquele que se torna pobre pela causa de Cristo será rico eternamente. Tenha coragem. Mais uma vez, se você for chamado a suportar grandes aflições, dores agudas, doenças frequentes, se os negócios derem errado, se as riquezas criarem asas e voarem para longe, se os amigos o abandonarem e os inimigos o cercarem, tenha bom ânimo, pois o Deus em quem você espera não o abandonará. Nunca se diga que um soldado da cruz vacilou no dia da batalha. Carregue a vontade de seu pai, feliz por ter a vontade de um pai assim para suportar. Se a graça não pode nos capacitar a suportar tudo o que a natureza pode acumular sobre nós, de que vale a graça? Agora é a hora, meu caro irmão, nas enchentes da adversidade, de ver se a sua fé é fé verdadeira ou não. A mera fé radiante não vale a pena. Queremos aquilo que sobreviverá à mais terrível tempestade que já nublou os céus. Espera no Senhor, tem bom ânimo, ainda que o coração e a carne falhem.
embora os olhos se tornem turvos e o brilho do dia seja completamente apagado, embora a audição fale e as filhas da música fiquem em silêncio, embora todas as portas dos sentidos estejam fechadas, embora os portadores do corpo cambaleiem e os guardiões da casa tremam. Sim, embora a própria morte remova este corpo frágil, ainda assim não há motivo para o medo, mas podemos exclamar com Jacó moribundo: esperei pela tua salvação, ó Senhor, não se perturbe o vosso coração. Esperai no Senhor, e a coragem reviverá.